Olá, este vídeo irá tratar do exame de atividade inventiva de pedidos de patente, particularmente o exame de atividade inventiva no Escritório Europeu de Patentes. Pelo critério adotado mais comumente pelo Escritório Europeu de Patentes, chamado Problem Solution Approach, essa análise é dividida em 3 etapas. Primeiro, determinar o documento do estado da técnica mais próximo da invenção em análise, chamado Closest Prior Art. Segundo, encontrar as diferenças entre esse documento do Closest Prior Art e o pedido em exame, a invenção em exame. Estabelecer um problema técnico resolvido por essas diferenças. E, finalmente, avaliar se esta solução ela é óbvia para um técnico no assunto. Então, com base no Closest Prior Art, se você perguntar a um técnico no assunto como resolver este problema técnico, a pergunta é: ele chegaria na invenção que é reivindicada? Basicamente, esse é o teste do Problem Solution Approach. Nesse teste, a comparação é sempre feita tomando-se por base um único documento de estado da técnica, o Closest Prior Art, e avaliando-se as diferenças e efeitos técnicos encontrados. Chega a ser um problema técnico, e aí, com base nessas diferenças, se necessário, você faz uma busca agregando um outro documento de estado da técnica que complemente essas diferenças. Usualmente, você pode apenas utilizar 2 documentos para cada problema técnico. A combinação de 3 ou mais documentos não é usual. 2 documentos, o Closest Prior Art e esse documento adicional que você faz no estado da técnica. Busca no estado da técnica. Então, o Boards of Appeal tem destacado que o Closest Prior Art deve ser aquele documento que esteja aplicado para o mesmo propósito, que vise alcançar o mesmo objetivo da matéria reivindicada e tendo o maior número possível de características comuns. Tá? Então, a invenção em análise será considerada uma solução óbvia, ou seja, sem atividade inventiva, se comprovado que o técnico no assunto teria razoável expectativa de sucesso em chegar na solução partindo-se do Closest Prior Art. Tomemos como exemplo uma mesa que tem 4 pernas, sendo que uma dessas pernas ela é ajustável, para o usuário poder ajustar o comprimento, evitando assim desequilíbrio da mesa. O estado da técnica mais próximo é a uma mesa comum, com 4 pernas, fixas, sem ajuste, mesmo comprimento. A diferença da invenção em relação ao Closest Prior Art, que é essa mesa comum, é a presença dessa perna extensível. Então, cheguei na diferença que é essa perna que é extensível. O problema técnico resolvido é que com essa perna extensível eu consigo colocar a mesa em superfícies irregulares, não precisa ser exatamente plana. Com base nisso, eu sei qual é o problema técnico, sei quais são as diferenças, eu faço uma busca procurando encontrar alguma coisa que atenda a essa diferença. O problema técnico é o de modificar uma mesa comum do estado da técnica de modo a que ela não balance em superfícies não totalmente planas. Então, esse seria, na redação do problema técnico, você veja que eu não trago a solução. A redação do problema técnico é dada por dado uma mesa comum, como fazer com que ela não balance. Tá? Então, diante desse Closest Prior Art, uma mesa comum e a invenção, eu posso recorrer a buscas adicionais, encontrar um outro documento e combinar esse outro documento com o Closest Prior Art para antecipar a atividade inventiva. Na elaboração do problema técnico, é importante que não haja a menor sugestão da solução na redação do problema.
Diante da diferença encontrada, uma busca é realizada, encontrando um segundo documento referente a um tamborete com 3 pernas, usado em ordenadores de leite, no campo. Normalmente se usa esses tamboretes em superfícies não planas. Bom, então, partindo-se do Closes Prior Art, que é uma mesa comum, combinando-se com esse segundo documento do estado da técnica, que é esse tamborete de 3 peças, o que o técnico no assunto seria levado a fazer? Ora, ele seria levado a fazer uma mesa com 3 pernas. Ele seria levado a trazer essa solução que encontrou no estado da técnica para a mesa, que é o problema dele que está tendo agora. Então, diante disso, a combinação dos 2 documentos sugere que a invenção ela é inventiva. O técnico não chegaria à solução proposta com base na combinação desses 2 documentos. Em alguns casos, existem diversos pontos de partida igualmente válidos para a avaliação da atividade inventiva, porque não se consegue identificar um documento com características em comum. Quer dizer, pode acontecer de eu ter, na minha busca, recuperado 3 documentos e eu não consigo identificar quem é o Closes Prior Art, porque 2 deles têm 4 características em comuns. Eu não sei qual dos 2 é o melhor. Nesse caso, que são casos raros, você aplicaria o Problem Solution Approach para cada um deles, uma por vez. Bom, existe uma outra situação em que eu posso ter, numa mesma reivindicação, mais de um problema técnico. É como se eu tivesse 2 reivindicações em uma. Nesse caso, eu aplico o Problem Solution Approach para cada um desses problemas técnicos. E nesse caso, para cada problema, eu usando 2 documentos, no final eu posso ter 3 documentos usados para a mesma reivindicação. Por exemplo, considere um pedido de patente que se refere a um colar que é preso ao pescoço de um animal doméstico, tal como um gato, e que tem um dispositivo de alarme visual e sonoro capaz de espantar pássaros. O objetivo é evitar que o gato casse esses pássaros. A invenção aperfeiçoa mecanismos similares conhecidos da técnica na medida em que o alarme somente dispara quando o animal executa movimentos rápidos, característicos de quando ele está fazendo um ataque. A reivindicação 1 descreve tal dispositivo, incluindo meios para emissão de sinal acústico, meios para variar a frequência do sinal acústico, uma chave óptica sensível à luz, capaz de desligar o dispositivo automaticamente durante a noite, alarmes visuais e um sensor de aceleração para responder ao movimento rápido que o animal fizer e ativar o alarme. Bom, foi feita uma busca, o documento mais próximo, ele revela uma série de características incomuns, só que ele não revela o alarme visual, ele só tem um alarme sonoro, ele não tem um alarme visual. E ele também não tem o sensor de aceleração, quer dizer, ele vai ter uma desvantagem, que ele não vai ter esse alarme visual, e outra desvantagem, que ele vai disparar várias vezes, não necessariamente no momento do ataque do gato. No caso, segundo o Problem Solution Approach, temos aqui 2 problemas distintos. Né? Quando eu faço a comparação com o Closes Prior Art, eu vejo que eu tenho 2 problemas distintos. O primeiro diz respeito à sinalização, que é a sinalização visual, que não está prevista lá no Closes Prior Art. E o segundo diz respeito em como evitar que o alarme seja continuamente ligado, desperdiçando energia e causando aborrecimento ao usuário. Esses 2 problemas não têm relação um com o outro, são 2 problemas independentes que estão lá numa mesma reivindicação, que surgem quando eu comparo isso com o Closes Prior Art. Para cada um desses problemas, eu vou aplicar o Problem Solution Approach. Então, para o primeiro problema do alarme visual, eu encontro um documento, D2, e para o outro, o do sensor de aceleração, eu encontro o documento D3. Nesse caso, encontrar essas características no documento D2 e no D3, eu posso dizer que a reivindicação não tem atividade inventiva.
Então, veja que eu tenho um documento D1, que é o Closest Prior Art, que eu calculei com base num problema técnico objetivo comum, e quando eu trouxe essa comparação, eu desmembrei esse problema técnico objetivo em dois problemas parciais. Para eles, cada um deles eu aplico o Problem Solution Approach e chego nos documentos D2 e D3. Ao final das contas, eu, ainda que atacando 2 documentos por problema, eu terei 3 documentos contra a atividade inventiva da reivindicação. Então, a combinação de 2 documentos pode ser realizada quando o documento secundário fornece solução a problemas individuais específicos que formam parte do problema objetivo que se trata o Closest Prior Art. Então, é fundamental, então, definir o problema técnico. O problema técnico, o enfoque não está naquilo que o inventor descreve como problema, mas naquilo que o examinador entende como problema diante do Closest Prior Art. Dependendo do Closest Prior Art que eu tiver, eu vou estar definindo um determinado problema técnico. Bom, é importante dizer que o Problem Solution Approach ele é sujeito a críticas. Philip Grubb, ele, na perspectiva da Inglaterra, ele diz: a dificuldade está em que o problema é determinado após o conhecimento pleno da invenção, bem como do estado da técnica, e pode não ter nenhuma relação com o problema relatado pelo inventor. Do ponto de vista britânico, a determinação de um problema hipotético parece uma etapa adicional, desnecessária, dentro de uma análise mais simples que consiste em considerar a diferença entre o estado da técnica e a invenção e saber se essa diferença é óbvia. Outra questão é que na escolha do Closest Prior Art, fazendo uma analogia com futebol, eu posso ter, no momento do gol do futebol, uma bola que está mais próxima do gol, no entanto, o ângulo para fazer o gol é prejudicial. E uma bola que esteja um pouco mais distante, ela tem uma possibilidade maior, efetiva, de chegar ao gol. Então, nesse sentido, fazendo uma analogia, né, muitas vezes o Closest Prior Art, que tem o maior número de características técnicas em comum com a invenção, talvez não seja a melhor opção para eu ter o ponto de partida. Então, a Corte, o Board of Appeal, né, na verdade a Câmara de Recursos, ela considerou numa decisão que o Problem Solution Approach é uma abordagem para determinação da atividade inventiva, porém não é a única abordagem. Conclusão: o Problem Solution Approach ele define basicamente em 3 etapas. A primeira etapa é encontrar o Closest Prior Art. A segunda, encontrar as diferenças do Closest Prior Art com a invenção, estabelecer o problema técnico resolvido por essas diferenças e, terceiro lugar, finalmente, avaliar se essa solução é óbvia para o técnico do assunto, ou seja, partindo do Closest Prior Art, diante deste problema técnico, o técnico no assunto chegaria à solução? O critério é sujeito a críticas, né, pelo fato de que o Closest Prior Art ele pode ser crítico nesse critério. A escolha incorreta de um Closest Prior Art pode levar a uma conclusão errada no final. É muito sensível à escolha do Closest Prior Art. E essa questão de você definir a partir de um problema técnico, como lá na Philip Grubb observou. Obrigado.